Glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Amém. Nesse momento a gente vai fazer mais uma oração. Antes de lermos a palavra, antes de meditarmos nessa palavra nessa manhã, você já deve sentir a presença do Senhor nessa manhã, porque se não for a presença dele, a gente não se aquece. A gente não sente essa presença e fica perdido, mas nessa manhã ele está aqui. Então eu quero, junto com você, orar. E você deve ter alguém na sua família que precisa ser alcançado. Você deve ter algum conhecido que precisa ser alcançado. Você deve ter um pedido por sua vida, por sua saúde. Então nessa hora, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, fale com o Senhor, peça a Ele sobre isso que está te incomodando, isso que está doendo em você, essa dúvida que não sai da tua cabeça e que te perturba e que está tirando o teu sono, a tua fome. É nessa hora que você vai colocar diante de um Deus que pode, que ouve e que responde. Então feche os seus olhos, ore comigo a respeito daquilo que você precisar. Senhor, nessa hora nós oramos mais uma vez. E a oração agora, Senhor, é em relação a pedidos por nossas deficiências, debilidades, necessidades, aflições. Senhor, aqueles que sentem um vazio na sua alma, aqueles que estão sentindo, Senhor, que precisam de socorro. Vem nesta manhã, toca no parente que está adoentado. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em tratamento oncológico, nós oramos por aqueles que estão em tratamento, Senhor amado, diversos em seu corpo, mas que nesta manhã nós possamos ter o Teu Espírito Santo atuante sobre cada situação dessa. Oramos pelo Doc, a Vivi e sua família. Oramos, Senhor amado, por cada um que necessita. Oramos pelo nosso irmão Osvaldo, Senhor amado, nosso irmão Félia, o irmão Antônio Carlos, essas pessoas que precisam, Senhor, da Tua presença, porque vivem fases, Senhor amado, mais complicadinhas de suas vidas. Pai, mas que o Teu poder, que o Teu amor nos alcance, que o Teu poder e Tua graça nos aconchegue num colo maravilhoso. E nessa manhã, que essa palavra também seja refúgio para nós. E essa palavra seja, Senhor amado, transformação para nós. Pai, toca na coluna da Andréia. Toca, Senhor amado, agora em cada vértebra dela. Está aqui, Senhor, tua serva. E como o louvor que nós acabamos de entoar, que esse sofrimento se torne testemunho para glória, graça e poder. Assim, nos jogamos e nos permitimos estar abertos, com o coração aberto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra aí teu aplicativo, tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 3. Eu dei um spoiler do que a gente vai falar hoje, domingo passado. Se você estava aqui, você deve ter ouvido anteriormente a nós orarmos pelo Brasil. E eu quero me aprofundar um pouco mais com você nessa palavra. Apocalipse 3,14, e nós vamos ver quais lições nós podemos tirar desse texto e trazer para a nossa vida prática, e trazer para o momento de agora. Então, Apocalipse 3,14, na versão NVI, eu vou ler o trecho aqui, acompanhe com atenção. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu
também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Quantos aqui já leram ou já ouviram esta carta para Laodiceia? Alguma vez na sua vida? Alguns não lembram, né? O que acontece aqui? O que está acontecendo? Que carta que é essa? E é muito interessante a história. Aproximadamente no ano 80 depois de Cristo, estava no Império Romano um imperador chamado Domiciliano. Ele vem com uma historinha que é bem do ser humano mesmo, tentando se parecer com Deus, principalmente quando tem poder, né? Então o Domiciano, esse cara que era um imperador, ele chega até o trono e já impulsionado por uma série de acontecimentos desde os outros imperadores. O imperador antes dele, que era o Vespasiano, ele tinha inaugurado o grande Coliseu. Você já ouviu falar do Coliseu, né? Você já ouviu falar o que é o Coliseu? O Coliseu era um lugar, um anfiteatro enorme, e o que rolava no Coliseu? Cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, eram levados até esse lugar para um show de horrores. Os cristãos eram colocados no Coliseu, e os leões eram soltos e vinham e comiam as pessoas, e elas aplaudiam. Pois bem, não é só hoje que você fica lá assistindo da Atena e aqueles outros da mesma linha, vendo sangue escorrendo pela tela da sua televisão. Essa coisa mórbida que o ser humano tem de ver o outro se dando mal, era aplaudida então naquele momento culturalmente pelos romanos. Mas o negócio não para aí. Não bastava apenas perseguir os cristãos e tratar-lhes como qualquer coisa, como lixo, como objetos ou como simplesmente um show de horrores. Então, essa progressão do pecado, da coisa que vem contra Deus, foi crescendo até chegar Domiciano, e ele diz assim: agora o negócio mudou. Nós precisamos agora, como o povo romano tem que adorar o imperador como se ele fosse o próprio Deus. Eles queriam erguer uma estátua e colocar no templo de Jerusalém do imperador. Então Domiciano é um cara que agora ele se acha um Deus. Inclusive no seu nome, quando era dito, tinha que ir com o acompanhamento de que o divino, o grande, o poderoso, os atributos de Jesus Cristo de Nazaré eram chamados para si por esses imperadores. Agora pensa você vivendo nesse tempo aí e sendo pastor na cidade de Éfeso. Pois bem, essa era a situação do João, o amigo de Jesus, aquele que encostava a cabeça no ombro, o apóstolo. E ele estava lá pregando em Éfeso, fazendo um bom trabalho, com certeza. E acontece que esse imperador manda prendê-lo, exilar, tirar ele daí e levar para uma ilha. E essa ilha era um lugar de castigo, de trabalho forçado até a morte. E estava João lá, e no texto de Apocalipse diz que João, no dia do Senhor, que para nós era o dia do domingo, abre-se uma janela do céu, algo poderoso acontece. Ele diz: olha, não sei se foi em carne ou se foi em espírito, alguma coisa aconteceu comigo. E ele estava ali quebrando pedras, quando de repente, num ambiente terrível, úmido, quente, quando de repente de trás dele ele ouve uma voz dizendo: o que você vai ver agora, escreve. Era o próprio Jesus Cristo que aparece para João. Escreve uma carta para as igrejas, e você vai escrever tudo que eu disser para você. Existiam 7 igrejas naquela região que hoje é conhecido como Turquia Ocidental, e que era a Ásia Menor naquele tempo, que eram igrejas que o apóstolo Paulo tinha inaugurado. Ele era também alguém que saiu inaugurando, plantando as igrejas. O Paulo tinha plantado essas igrejas nessa reunião. Aliás, o João era o último dos apóstolos, porque todos tinham até esse momento, pelas perseguições, sido martirizados, mortos. Paulo degolado, Pedro crucificado de ponta cabeça. Isso são os historiadores. Você não vai achar isso aí na tua Bíblia, mas os historiadores, José, Flávio José e outros, declaram essas pesquisas com as pessoas. Então o último agora vai escrever essa carta. As igrejas eram a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lá começou o grande movimento de Deus no cristianismo. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora.
Ali foi o berço do Evangelho, na Turquia. Você sabe hoje, se você der um Google aí, não precisa que eu já fiz isso para você, você der uma googada aí e, pasmem, procure qual é o percentual de cristãos nessa região da Turquia hoje. Você vai se surpreender, 0,2%. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque essa carta aqui foi escrita para uma região que era efervescente na sua cristandade. Eram cristãos que tinham ali, tinha muita gente ali. E olha só, hoje já não existe, praticamente a igreja cristã nessa região morreu. Por que eu trouxe isso? Porque nós somos a igreja de Cristo viva ainda. E essa carta hoje não pode mais ser endereçada somente a Laodiceia, porque, como diz alguns historiadores, essas igrejas que existiam fisicamente naquela região, elas na verdade representam todos os tipos de igreja que existiram e que continuam existindo, inclusive essa que você está nesta manhã. Essas cartas foram mandadas para igrejas que representam momentos, temporadas, períodos de cada igreja que continuam existindo. Então, portanto, esta carta nesta manhã também pode ser lida para nós. E é o que a gente vai fazer nessa manhã. Quando a carta que você leu comigo agora diz assim, Jesus dizendo para Laodiceia, conheço as tuas obras. Ele fez isso, ele disse isso para todas as igrejas que ele mandou cartas. E acontece que nesta manhã está aqui aquele que conhece todas as tuas obras. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, das nossas presepadas, das nossas pisadas de bola, das nossas olhadas com segunda intenção. Ele conhece o acesso que você teve à última página de pornografia. E ele está aqui nessa manhã e ele não vem como aquele que veio para te condenar. Mas quando ele faz o diagnóstico dizendo eu conheço, ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te tirar disso. Então não fique com medo nessa manhã, porque quem te conhece também te ama. As igrejas desse capítulo 7, Jesus expressa o conhecimento íntimo, porque ele diz, eu ando no meio, eu vou lá pertinho, ele sonda os corações, ele sabe quem tomou banho nessa manhã e quem não, e ó, Deus sabe, hein? Então ele começa dizendo assim, olha, o que eu vou falar agora não adianta você fugir, porque eu sei. Diga assim, ele sabe. Ele sabe. E então ele começa agora a dizer figuras de linguagem para explicar para aquele povo que ele sabe mesmo. E ele traz figuras de linguagem da sua região, da sua geografia. Ele diz assim, ó, eu sei que nem és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Isso aqui eu já dei spoiler do domingo passado. Mas vamos lá. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, onde tinha essa igreja que a cartinha chegou, ficava num vale. Vale é um negócio assim, ó. Então tem cidade em cima aqui, cidade em cima aqui. Neste vale não havia água. Eles não tinham águas, não tinham nascentes de água em Laodiceia. Existiam sim nascentes de água em Hierápolis, existiam nascentes de água em Colossos. As águas de Hierápolis eram quentes, termais, tipo Laranjeiras. Você já foi lá em Laranjeiras? É Laranjeiras, não Olímpia, né? Estou confundindo. Quem foi em Olímpia já aqui? Gostoso lá, né? Da hora, né? Cheio de gente. Era tipo aquilo lá, água quentinha. As pessoas iam. Não digo que isso aconteça em Olímpia, né? Mas cheio de frieira. Cheio de coisas na pele. Dava um banho lá, Nelson, naquela água de Hierápolis e saía bonzinho. Porque eram propriedades curativas. As águas de Colossos eram águas geladas, boa para beber, água gostosa de se beber. E o que acontecia? Laodiceia, ela era abastecida por aquedutos, que vinham tanto de uma quanto de outra. Acontece que a água super quente de Hierápolis, quando chegava em Laodiceia, estava morna. E a água super geladinha, que saía de lá e percorria todo um caminho no sol causticante e chegava em Laodiceia, chegava morna. A fria que saía de uma chegava morna, a quente que saía da outra chegava morna. Não servia nem para curar chagas, nem para beber, nem para nada. Essa água tinha que ser tratada para que se pudesse consumir.
Então Jesus pega uma característica muito conhecida, porque devia dizer assim: como eu queria tomar água de Colossos. Ou alguém, sabe, alguém hoje você olhava para a mulher e falava: você acordou azeda hoje, está parecendo água de Laodiceia. Nada contra. Débora, você acordou bem hoje, amor. Ótimo. Isso é só um exemplo, tá? Então Jesus fala do que os caras sabiam. Ele vai dizer assim: vocês dão náusea no comportamento que vocês têm como igreja. Eu vou chegar daqui a pouquinho também para falar para vocês do comportamento da igreja, que na verdade estava espelhando o próprio comportamento da cidade em si. Então ele está dizendo assim, Jesus fala: olha que duro isso, olha que duro, assim eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e disse assim: vocês estão muito contentinhos, vocês estão se achando autossuficientes, tem uma falsa confiança no seu poder aquisitivo. Daqui a pouco eu vou te explicar por que eles eram assim. Mas eu sinto a vontade de vomitar vocês. Vocês estão dizendo o seguinte, a afirmação deles, né? As afirmações de Laodiceia: nós temos dinheiro, nós temos um centro de tecelagem, nós temos um colírio que nós só fabricamos aqui. Essa cidade era a Beverly Hills da região. Gente rica vivia em Laodiceia. Teve um terremoto, Fernando está aí. Fernando, teve um terremoto lá, meu filho, que acabou com a cidade. Aí o império chegou para dar dinheiro. Sabe o que os empresários, os ricaços de Laodiceia fizeram? Falaram: nós não precisamos de dinheiro público, reconstruiremos em tempo recorde a cidade. Fizeram. Esse orgulho de ter muita grana, esse orgulho de ter as fábricas de tecido. Aos irmãos que trabalham com tecido aí, era bom de comprar o tecido, viu? Então, eles estavam orgulhosos e faziam um colírio maravilhoso. A riqueza deles estava estampada nas suas construções. Se eles tivessem carro naquela época, ela só ia ter Bugatti, Ferrari, Lamborghini. Jaguar era carro de pobre. Débora, você gosta de ver os Jaguares aí? Então, isso de alguma forma, preste atenção, esse orgulho da própria cidade foi martelando os irmãozinhos que também, alguns deles, faziam parte da própria igreja. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. O meio onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos, a região onde está plantada a igreja, muitas vezes reflete o próprio comportamento espiritual da igreja. Você vê que está colado esse orgulho dos cidadãos de Laodiceia, mesmo os não cristãos, impregnou na igreja também. E essa é uma preocupação genuína do Senhor Jesus nessa manhã. O que é que o meio onde você vive, onde você mora, o que você assiste, o que você tem comido, os lugares que você tem ido, as conversas que você tem tido, tem influenciado no seu comportamento jovem, adulto e criança que está aqui nesta manhã? Porque uma coisa é certa: eu posso não conhecer, mas Cristo conhece. E Ele nessa manhã diz: eu sei. Então perceba que até uma coisa que para os laodiceanos era normal ser os bambambãs, dava nojo em Deus. Eles diziam: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, diz assim o Deus, o Senhor Jesus, vocês não sabem que tu és um infeliz, miserável, pobre e cego? Que paulada! O orgulho dos discípulos de Laodiceia, dos irmãos da igreja, porque essa carta aqui não era para o prefeito da cidade, era para os irmãos da igreja. Escreva essas palavras ao anjo da igreja. O anjo da igreja é uma forma de, não é que o pastor e líder é anjo ou alguma coisa assim, era aquele que traz a mensagem, entendeu? Manda essa carta para quem está pregando nos púlpitos de Laodiceia. Diz o seguinte: vocês estão se achando o máximo, vocês estão confortáveis, porque a cidade não falta dinheiro. A igreja de Laodiceia não tinha problema de dinheiro, podia pôr ar-condicionado, podia colocar qualquer coisa que eles precisassem, trazendo para os dias de hoje, logicamente não tinha naquela época. Era uma igreja abastada de grana, era uma igreja que Jesus não identifica nenhum tipo de doutrina errada. Eles tinham uma ortodoxia teológica, a teologia correta, eles não tinham problema disso, mas alguma coisa dava vontade de vomitar.
Eles não conseguiam identificar. A igreja está em ordem, a pregação é boa, não tem nenhum herege na igreja, os irmãos vêm na igreja. Só que para Jesus, dava vontade de vomitar. Esse orgulho o cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes, independentes. Mas Jesus viu o estado real da igreja que era fraca, cega, infrutífera. A cidade de Laodiceia estava agora influenciando a própria igreja na sua visão. A igreja copiava a atitude do seu governo. É uma situação muito perigosa, porque as ovelhas não podem seguir nem seu governo, nem a situação econômica da sua cidade, do seu bairro. As ovelhas seguem um bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Numa cidade que era conhecida pelo tratamento de olhos, única cidade que tinha um colírio que resolvia problema nos olhos. Aos olhos de Jesus, era cega. A cidade que produzia lã, roupas, para Jesus era como se ela andasse nua. Então agora, o médico dos médicos vai fazer um diagnóstico e vai dar uma receita. Diga comigo, uma receita. E essa receita aqui vai servir também para a gente nessa manhã. Ele diz o seguinte: o médico dos médicos, olhando para o paciente agora, que era aquela igreja que se achava. Quanta gente, hein, entra em consultório médico e você fala, nossa, que é isso? Você está lá meio acabadinho, né? Arrastando a perna, chega lá no médico, senta. De repente vem um jovem, fortão, senta lá e tal, aí chega a vez dele antes de você, você fala, nossa, o que veio fazer aqui, né? Às vezes você está melhor que ele, viu? Porque a aparência, vamos ver vocês, a aparência externa, o homem vê e você também acha que vê. Mas Deus sabe qual é a verdadeira situação da vida da igreja e de cada um que está sentado nesse banco nessa manhã. O médico dos médicos vai fazer uma receita agora para tirar essa mornidão. E nós vamos entender, a partir dos remédios, o que causava esse aspecto morno do comportamento espiritual da igreja. O que é espiritualmente não ser frio nem morno? O que é? Eu perguntei para o grupo de louvor antes do culto iniciar-se. O que para vocês é ser um grupo, um ministério de louvor morno? O que é para um cristão fazer uma análise e dizer assim, eu acho que eu sou morno. Então vamos ver pelo remédio o que está acontecendo. Ele convida aqueles que pensam que não precisam de nada a sair e comprar um remédio. Olha que coisa doida. Hein, Johnny? Já pensou? Alguém você fala, eu estou bem, eu estou tranquilo. Aí olha, o especialista olha para você e fala, vou te dar uma receitinha, sai agora e compra. Porque tu está mal e não sabe. Nessa manhã, muitos de nós podemos estar sendo informados nessa hora de que estamos mortos. E nesta manhã, o remédio está à disposição de todos nós, para a glória do Senhor. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu um conselho para trazê-la de volta a uma comunhão de verdade, íntima, quente, uma comunhão quente com o Senhor. Quando eu digo comunhão quente com o Senhor, eu quero já deixar um ponto aqui claro. A liturgia de uma igreja não expressa também o seu ponto de temperatura espiritual, porque existem liturgias que parecem ser formais, em que ninguém aplaude, em que há um silêncio que você pode ver um brinco caindo no chão, ouvir, e nem por isso quer dizer que essa igreja é fria. Não confunda cultura de culto, de liturgia, com ser quente ou frio. Existem igrejas que têm muita lágrima, muito barulho, muita comoção, muito desenvolvimento de, sei lá, eu ia falar repetir, mas não vou falar, já falei. Muitas situações de, olha que poder que está acontecendo. Mas no fundo, para Jesus aquilo é frio. Então o que é realmente
Não se trata de costumes litúrgicos, se batem palma ou não. Você, quando está quente, eu, quando estou quente, posso ir numa igreja. Eu vou citar aqui como boa, tá? Não como pejorativamente. Você pode ir numa igreja reformada, presbiteriana tradicional, e sentar-se lá onde todo culto está programado num papelzinho que está na tua cadeira. E se você está quente, você sente a presença do Senhor poderosamente. Mas se você está frio, você pode ir numa igreja dessas que tem realmente um movimento perceptível, em que o som invade, em que as lágrimas caem, e ainda assim estar frio. Então não quer dizer que ser frio, ou quente, ou morno está relacionado à forma litúrgica, mas está relacionado com o que está na tua alma, no teu coração, e principalmente no teu comportamento com o próximo e diante de Deus. Vamos lá ver o que ele pediu para comprar. Primeiro ponto: compre de mim ouro refinado. A verdadeira riqueza é uma riqueza espiritual, irmãos. Ela vem exclusivamente de Deus. A riqueza que não é corroída, que não faltará nunca e jamais, ela vem de Deus. Diga assim comigo: vem de Deus. Vem de Deus. Ele oferece ouro puro refinado pelo fogo. E eu quero trazer uma referência aqui. Abra a tua Bíblia, o teu aplicativo, em 1ª carta de Pedro 1:7. O que é esse ouro? Que ouro que Jesus está oferecendo? Vamos ver aqui, ó. 1ª carta de Pedro. Pedro está dizendo aqui sobre esse ouro. Diz assim na NVI: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! A fé, quando Jesus está falando assim, vocês precisam comprar de mim esse ouro, vocês precisam ter fé em mim. E nós vamos entrar um pouquinho mais nisso. Pedro está dizendo o seguinte: eu vou ensinar vocês a investirem. Se eu perguntar hoje aqui, está difícil de saber os melhores investimentos. Aí você fala, qual que é o melhor investimento? Qual papel, qual moeda que é melhor de investir hoje? No Brasil, por exemplo, Tesouro Direto, que é Bitcoin. A gente não sabe, cada um investe e faz conforme acha e é orientado. Pedro agora vai falar assim: invistam na fé, invistam na confiança em Deus. Ponha toda a tua expectativa na fé que você tem no teu Deus e confia no teu Deus. Quando nos sentimos muito confortáveis, presta atenção nisso aqui. Quando a gente se sente muito confortável, aí começa a pensar só na gente, no nosso ganho, no nosso conforto. Isso não é pecado. Isso não é pecado, você tem que correr atrás. Mas quando você só pensa nisso, aí pegando o gancho da palavra do pastor Nelson, quando a gente só pensa nas coisas dessa terra, ó miserável homem que somos. Mas quando a gente começa nessa batidinha confortável demais, tudo certo demais, eu como o que eu quero. Tá a fim de comer o que hoje, galera? Abre aí o iFood aí. Pede lá no Coco Bambu um negocinho. 300 pila, um negocinho, só para tirar um gosto. Você pode fazer isso, faça mesmo. Faz mesmo, mas não põe teu coração nisso. Porque o dia que só der para comer o lanchinho de salsicha lá, agradeça a Deus também. Então, quando a gente vive nessa batidinha muito confortável, nós começamos a considerar a fé, algo que é um acessório, na verdade. Eu não estou dizendo que você não tem fé, mas o morno tem fé, mas ela está em segundo plano. Diga comigo, em segundo plano. Você começa a perceber qual que é a diferença de ser morno e de ser quente? O quente, ele tem a fé em primeiro plano. Sim, o cara pode estar comendo camarões maravilhosos do Coco Bambu, mas em fé. É diferente do que come o mesmo camarão, mas com a fé em segundo plano, porque
Ele atribui a benesse de estar comendo aquela comida pelo seu esforço, seu trabalho, e a fé vai ficando em segundo plano e você vai ficando morno. Aos olhos de Deus, esse comportamento dá vontade de vomitar. A fé começa a ficar tão longe que parece ser uma coisa intangível, inalcançável. A fé para quem, né? Está precisando. Então, quando nós pensamos em termos de que já temos tudo, nós deixamos, preste atenção que esse ponto é importante. Ô morno, olha aqui o problema do morno. Nós deixamos de transpor as coisas humanas em busca do divino, isso é morte. Nós temos trabalhado o aspecto das coisas debaixo do céu e das que estão acima do sol, debaixo do sol e acima do sol. Quando a batidinha do cristão, não estou dizendo que não é crente, eu não estou dizendo que não crê no Senhor Jesus, eu não estou dizendo que não vem tomar ceia, mas a tua vida é morna. Quando eu e você, a minha vida é morna, quando nós paramos de transpor as coisas humanas, tudo para a gente é se alguém vai dar, se um advogado vai conseguir, se o médico vai falar, se o diagnóstico vai dar, se o plano de saúde vai liberar. Essas coisas continuam existindo e você, quando as tem, agradeça a Deus por elas, mas no fundo, quem provê as bênçãos, quem provê e quem transpassa essas coisas humanas tem que ser aquele que tem fé. Você pode dizer assim, eu vou no médico, mas a minha fé é de que a cura vem do Senhor. A tua gratidão é pelo Senhor. Eu vou viajar, vou fazer essa viagem sensacional, espetacular, mas eu sei que não foi só o dinheiro que proporcionou isso, porque Deus é que me deu esse presente, então louvado seja Deus. Nós deixamos então de orar. Quando nós estamos mornos, a gente só faz a oração na igreja, ainda quando o pastor diz, repete, porque senão o morno só fica ouvindo a oração do outro. Eu estou sem força para orar. Tu está morno. Tem dia que a gente não tem mesmo força para orar, mas é porque está na guerra. Mas o morno está sempre nessa batidinha, mais ou menos, na região cinza da coisa, manja, no ponto indeterminado da curva, em cima do muro, e pior, quando desce do muro, desce para um lugar que não é quente. Nós deixamos de estudar a Bíblia, nós deixamos de nos aprofundar nos valores espirituais da coisa santa, da coisa de Deus. O ministério da igreja fica em segundo plano, a igreja fica em segundo plano. Se surgiu um churrasco, e louvado seja Deus pelo churrasco, que é bênção. E as abobrinhas veganas, sim, é bênção. Mas quando a gente está morno, qualquer um, você não está afim de ir? Surgiu um negocinho aqui, não dá para ir. A gente abraça quando está morno e troca um compromisso que você já tinha com a igreja, com os irmãos da igreja há tempos. Porque na verdade, ficar com a família não é sempre teu aniversário. Não estou dizendo para você não ir com a tua família. Não estou dizendo. Este culto, ele é propositalmente de manhã aqui, queridos. Por quê? Porque quando der meio-dia, você vai para o churrasco, você vai dormir, você vai assistir um jogo de futebol, você faça o que você quiser, porque o teu domingo está começando bem na presença do Senhor e você ainda tem tempo para fazer as coisas. Então quando a gente está morno, esse tempo aqui, ele pode ser trocado por qualquer outra coisa sem importância, porque afinal de contas eu não me aqueço aqui, eu me aqueço nas coisas dessa vida, que eu fico caçando, que eu fico procurando para fazer. Nós ficamos mornos, e Jesus está dizendo aos mornos, acorde, você está desesperadamente pobre, sem fé, e a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui. Por isso que dá náusea em Jesus. É duro se eu falar para você assim, ô fulano, você está fazendo Jesus ter vontade de vomitar. Olha que pesado. Jesus está dizendo isso para essa igreja. Jesus está dizendo isso para os mormons. Não, eu creio em Cristo, eu oro ao Senhor, mas peraí, tu está quente? Você está mais ou menos? Jesus está dizendo, acorda. A fé é tão sólida quanto o ouro e tão real quanto o ouro que você pega na mão. Se não tivermos a fé, de nada vale toda a riqueza desse mundo. Nós precisamos de fé, precisamos de uma conexão firme com Deus. E esse é o primeiro ponto.
Tenha fé, diga assim: eu preciso ter fé num Senhor que me ama. Precisa ter essa fé. Segundo item da listinha: comprar do Senhor vestiduras brancas para nossa nudez. Quando eu falo de roupa branquinha, eu lembro do Dinho. Dinho, me dá umas dicas, viu, Dinho, de como deixar o tênis branquinho, a camisa branquinha. Daí ele deu uma dica de um produto lá, e aí a gente usa e fica tudo bonitinho. Quando ele vem com a camisa branca, eu falo: cara, que legal, hein? Olha lá, a roupa da Darlene branquinho, bonitinho. É Deus quem lava as nossas vestes pecaminosas e troca-as por ato de justiça e de amor. No Novo Testamento, vestes brancas, elas são um símbolo da justiça. A veste branca é o símbolo da aceitação diante de Deus. Você só pode chegar diante dele com vestes brancas. Ele está fazendo, logicamente, aqui um paralelo, porque lá em Laodiceia tinha o quê? Fábrica de roupa, de lã, branquinha, algumas tingidas. E ele está pegando algo que era da cidade, que todo mundo conhecia, para dizer assim: essa que vocês têm não serve, porque essa só está tirando a nudez física de vocês. Vocês têm uma nudez espiritual. Tem que comprar de mim as vestes brancas. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 7,14. Vamos pegar essa referência também. Apocalipse 7,14. Isso faz parte da visão do próprio João. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Apocalipse 7,14 diz: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, abre aspas para o Jesus de Nazaré dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, e o que? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Naquele dia, quando Cristo voltar, e nós olharemos, não estaremos mais espiritualmente nus, mas estaremos com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que quer dizer pureza, justiça e santidade. O morno anda mais ou menos, mas todo manchado pelo pecado, manchado pela sua acomodação. Essas vestes foram conquistadas na cruz através do sacrifício do Cordeiro. E assim nós somos declarados justos e santos diante de Deus, não por seu mérito, que você está bonzinho, mas porque você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os mornos se esquecem da gloriosa boa nova. Isso que eu estou falando aqui para quem está morno. Se você está morno ainda não abriu teu coração, isso aí já sei. Não te causa impacto, não te causa arrependimento, não te causa nenhum tipo de temor, porque tu está bem, porque teu pensamento não está aqui. Você só veio cumprir uma tabela nessa manhã. Mas aqueles que ousarem sair da mornidão e se aquecerem, vão pegar isso como verdadeiro ouro e vão sair de vestes limpas nessa manhã, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. A gente se esquece quando está morno. Jesus morreu na cruz. O impacto disso, a mudança que isso trouxe. O pessoal de Laodiceia tinha se esquecido que precisavam de um Salvador. Vamos falar a verdade. Se você não leu ainda, leia o Cristão Ateu, um livro sensacional. Mas lá tem uma parte que ele diz: a gente está vivendo nessa vida como se não precisasse mais de um Salvador. Quero contar uma coisa para você. Se não fosse a misericórdia do teu Salvador, essa manhã você não acordava. Então aquece teu coração aí. E tem mais, ele faz isso com muito amor. Mas a gente esquece, não precisa de Salvador não. Nós ficamos mornos quando a gente não lembra mais que fomos resgatados, que éramos pecadores, que pisamos na bola, que somos falhos. A gente esquece, Morgana. Porque afinal de contas, meu tênis é da hora, a minha calça é da melhor. Você não tem uma igual a minha. Isso aqui é só dizer, porque essa aqui é tranquila, brazão, beleza? Cara, nessa manhã eu estou falando de outra veste.
Eu estou falando de uma veste que quando você realmente entender isso, você não vai ficar mais morno, você vai ser aquecido. É isso que a gente está precisando, a gente esquece. Essa palavra nessa manhã veio para esquentar essa igreja, para a glória do Senhor, para tirar a gente da mesmice. Então, o próprio impacto do Evangelho vai ficando longe. Então os mornos são aqueles que afeta longe, afeta muito longe, eu não preciso dela porque eu estou tranquilo aqui, está tudo de boa. E também o impacto do Evangelho, o peso de glória do Evangelho está longe de você, porque afinal de contas, quando eu vou na igreja, glória a Deus, aleluia, belezinha e tal, mas isso tem que permear todas as suas atividades. Quando você conseguir levantar, Fê, aquele peso que você estava lá tanto querendo, que isso seja para a glória de Deus, maninho. Entendeu? Quando você fala, agora eu estou chegando no ponto que eu queria, com esse meu esporte ou com essa minha profissão, eu ralei demais, eu me alimentei certinho, mas isso é para a glória de Deus. É isso que é da hora. Você não precisa parar de ser quem você é. Quando você estiver lá, mandando o som, e vendo a coisa rolar, você lembre disso, isso aqui é para a glória de Deus, Ele me fez ferramenta, eu não sei o que Ele está fazendo aqui, mas algo poderoso Ele está fazendo. É assim que os quentes, não os crentes, porque não necessariamente crentes são quentes. Lembre-se, os mornos estão longe, diga comigo, os mornos estão longe. Então Jesus está dizendo, o Evangelho, ele é tão básico e essencial quanto as roupas que você está aqui. Nós estamos nus e precisamos ser cobertos por esse Evangelho. As vestes brancas, a justiça, elas são essenciais para nós. Tem que comprar isso aí, galera. E Jesus estava olhando para os irmãozinhos, achando que estava tudo de boa, dizendo, eu estou enxergando isso em vocês. Vocês estão sem fé e estão pelados na minha presença. Feios. Vai lá comprar, vai. Diz aí para o seu irmão aí do seu lado, fala, vai lá comprar, vai. Aí ele vai falar assim, compre de mim um colírio para os seus olhos. Então, como eu já disse, eles tinham lá uma fábrica de colírios. E aí Jesus fala, vocês estão cegos, vocês estão se achando tudo bem, está tudo sob controle, está nada. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os mornos, os orgulhosos, os autossuficientes. Porque se você falar para um cara orgulhoso que ele é orgulhoso, ele não aceita. Não aceita. Se você falar para alguém que é viciado que ele é viciado, ele fala, jamais. A hora que eu quiser, eu... Aí vocês sabem de cor, né? E nós estamos assim, morno. Jesus passa lá e fala... Ele chega perto, mas ele ainda ama. E ele está dizendo, compra esse colírio. O Novo Testamento, então, que colírio é esse? Porque é uma figura de linguagem, beleza? Que colírio que é esse aí? No Novo Testamento nós temos a indicação de que o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo, é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que nos ajuda a enxergar. Mais uma referência, João 16:13, vai lá em João 16:13, vamos ler Bíblia, vamos lá. João 16, Evangelho de João 16:13. Aqui está o João dizendo, Evangelho de João 16:13. Vamos ver qual que é o colírio. Não é lavolho. Tem ainda esse? Esse é das antigas, hein? As irmãs que riram aí usaram muito, né, mano? Lavolho. Já mudou. Fui outro dia na farmácia, estava irritado o olho. Você tem um lavolho? O cara deu risada. Eu falei, que? Está escrito assim na NVI, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é e será esse colírio que nos faz enxergar.
O Espírito Santo é quem ilumina, o Espírito Santo é quem convence. Jesus está dizendo aos mornos e autossuficientes: vocês precisam do Espírito Santo. Olha quanta coisa faltava para aqueles caras e eles achando que estavam da hora. Não, estou de boa. Como você está? Faz uma análise sobre. Estou de boa. Sou de Laodiceia, a igreja é da hora, tem 15 departamentos, o pastor é famosinho, é da hora, a gente vai lá. E Jesus está olhando e falou: seus miseráveis, pobres, cegos, nus, porque aos olhos do Senhor faltava fé. Aos olhos do Senhor faltava o impacto do Evangelho, da cruz de Cristo, e aos olhos do Senhor não tinha o Espírito Santo. A igreja pode ter uma liturgia serena, mas pode ser inundada pelo Espírito Santo. Ou a igreja pode ser cheia de movimento, cheia de sopro, cheia de lágrimas, cheia de música, cheia de tudo que você imaginar, e vazia do Espírito Santo. Essa é a verdade. É isso que Jesus vê. E quando Ele vê, Ele sabe, Ele sonda os corações e as intenções. Acham que vocês estão enxergando, mas na verdade vocês são cegos. E é fácil ficarmos cegos quando estamos confortáveis. Morninho, morninho. Aquele banho morninho. Nós vamos nos tornando tolerantes diante de certos pecados. Marcelinho, cadê você? Viu porque você acertou hoje aqui na nossa conversa? Quando você falou, a gente começa a pecar quando está morno? É por isso aqui. Porque quando nós ficamos mornos, a gente vai abrindo concessão de coisas que antes você não fazia, mas afinal de contas, a fé está tão longe. O Espírito Santo não está presente. E o impacto do que Cristo fez na cruz não representa tanto assim para você, que, cara, isso aqui não quer dizer nada. Está todo mundo fazendo, de boa. Está todo mundo fazendo, está todo mundo fumando, está todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, pega nada, isso está lá no fluxo, lá no funkão, lá de boa. Pega nada, eu não me deixo influenciar. Ledo engano. Ledo engano. Você, lembre-se, a igreja estava reverberando o que os governadores e a cidade, os ricaços de Laodiceia eram. Porque a igreja, quando não segue o bom pastor, ela vai seguir alguém. Ou vai seguir uma tendência, ou vai seguir uma moda, ou vai seguir um governo, ou vai seguir uma teologia errada. Tem que seguir o bom pastor, e o bom pastor está falando: para me seguir, tem que confiar em mim, ou seja, ter fé. Para me seguir, tem que ter o Espírito Santo para te orientar para onde que eu estou te levando. E para me seguir, você tem que saber o que eu fiz por você na cruz, e saber o quanto eu paguei, e quanto eu te amo e continuo te amando. É isso que te faz crente. Não é alguém orando na tua cabeça e você sentindo um arrepio, um frio na espinha. Isso pode vir sim pela emoção. E louvado seja Deus que você se emocione na presença dele. Não é para você ficar um robô. Mas antes tem que ter fé. Antes de sentir qualquer arrepio, tenha fé. Antes de sentir algum temor no teu coração, nos seus nervos, sinta o Espírito Santo te mostrando e abrindo os teus olhos. Antes mesmo de você ter qualquer uma dessas coisas, é perceber que quem sabe como você está não é você, é o teu Deus. E quando finalmente nós chegamos nessa posição de mornos, que não precisamos de nada, o Espírito Santo já se tornou um acessório, a fé já ficou longe, o impacto do que Cristo fez na cruz é histórico. Nós estamos tão liberal que nós deixamos tudo isso para segundo plano. Porque no primeiro plano está quem? A minha profissão, o meu estudo, o que eu estou fazendo, a minha equipe. Você entendeu? O próximo grande evento da família. Isso está em primeiro plano. E você está morno. E os mornos não vão para o céu. O Espírito Santo pode nos fazer enxergar dentro do nosso coração. Então, para resumir a compra, a receita que Jesus está dando para nós nessa manhã e que deu para eles lá, é o seguinte: valorize, primeira coisa, a fé é tão sólida quanto o ouro, porém, ela é mais valiosa do que a fé. Diga comigo, a fé.
Segundo ponto, valorize o ato salvador de Cristo na cruz, porque isso é tão básico como você tem uma roupa no seu corpo. Um cristão que não valoriza o que Cristo fez na cruz, está valorizando a instrumentalidade da igreja, se a igreja tem onde parar o carro, se o ar-condicionado da igreja é bom, se a cadeira é almofadada, se o banheiro tem um sabonete da Febo lá para ele lavar a mão, se tem Listerine para enxaguar a boca, se quando entra na sala pastoral está cheirosinho, se o pastor tem um carro da hora. Isso é para aqueles que estão mornos, isso é para aqueles que não estão enxergando. Isso não quer dizer que a igreja não tenha que melhorar os seus departamentos, isso não quer dizer que o teu pastor não precisa tomar banho, isso não quer dizer nada disso. Essas coisas têm que existir, mas antes ele precisa de um povo quente. Valorizar o ato de Cristo é básico como a roupa. E terceiro, nós precisamos considerar que o Espírito Santo é tão necessário quanto os seus olhos para que você enxergue. É uma paulada, né? Você veio hoje aqui de boaça, você veio aqui tranquilo, vamos ouvir uma palavra, veio sossegadão, estava gostoso o louvor, o Calanguinho conduzindo a gente aqui e tal, né? O príncipe das notas estava aqui, fazendo as coisinhas, vai pegar para pegar essa, tá? E aí de repente vem a carta de Laodiceia e pá! É isso aí. Sabe por quê que é pesado? Sabe por que é pesado? Sabe por que às vezes, Sara Pinheiro, cadê você? Sabe por que às vezes, Sara? E você um pouco, mas a Valentina fala, nossa, por que você mudou a voz para falar comigo? Parece a Chapeuzinho quando olha para o lobo mau. Por que a tua voz é diferente? Por que você falou desse jeito comigo? A Valentina fala quando eu estou brigando com ela. Sabe por que, Sara? Eu, como um cara falho que sou, tentando fazer o melhor como pai para você, eu estou tentando reproduzir o que Deus é para a igreja, o que Jesus ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Então, quando você olha e fala, como que Jesus chega para uma igreja, e como é que essa palavra vem hoje nessa manhã, e você, pastor careca, tem a capacidade de dizer que tem gente que Jesus olha e tem vontade de vomitar? É porque foi um tratamento de choque de Jesus para eles e para nós. Um tratamento de choque. Porque Ele nos ama. Quem ama faz isso. Quem não ama deixa rolar. Se eu não ligasse para você, Sara, se eu não ligasse para Valentina, eu deixava simplesmente rolar. Vai, faz o que você quer. Então quando eu disser para você, nesse evento você não vai, mesmo chorando você não vai. Porque a Bíblia continua dizendo, Jesus, seja diligente e arrepende, seja responsável, pega isso aí e não fica mimizento, não sai daqui hoje, ai que palavra tão dura, meu Deus. Para com isso, cresçamos na presença, na graça, no conhecimento, para entender que Ele está fazendo. E olha, tem mais, hein? Esse disciplino aqui não é como eu faço com a Sara e com a Valentina. Porque a disciplina do Senhor, a palavrinha original aqui no grego, é paideu, que quer dizer treinar como quem treina crianças. Jesus está sendo pedagógico com Laodiceia e com a gente nessa manhã aqui. Ele está treinando como treina crianças. E o arrependa-se não é, eu tenho remorso, quebrei a cara, fiz um investimento errado, perdi todo o meu dinheiro, fui lá, comecei um namoro com aquela menina lá, não deu nem dar certo, ela fez eu pagar vários McDonald's, nem gosta de mim. Ainda que foi no McDonald's, se fosse no Madeiro, aí você ia estar arrependido mesmo. Meu, essas empresas não pagam nada, não ajudam em nada a igreja, eu fico falando ainda, né? Devia de não falar, né? É capaz de ir para o YouTube e os caras ainda cancelarem a pregação, porque eu estou falando isso aqui, eu preciso parar com isso. Você pode cortar depois da edição, viu, Calango? Então vai lá e faz um lanchão, paga e você está lá triste. Arrepender-se não é esse choro miserável de lágrimas de crocodilo. Arrepender-se é mudança de mente. Diga comigo, mudança de mente.
Na boa, caras pálidas, é o seguinte: você percebeu que tu está morno? Então muda o teu comportamento. Não precisa ficar tristinho, sair chorando, arrependido. A melhor coisa que você ia ter para fazer é pegar essa informação, essa receita. Peguei uma receita com a pastora Marli na semana lá, a gente foi comprar. Aí você chega na farmácia, assim: você podia me dar esse remédio? Isso é assim: cara, que caro esse remédio, mano. É caro. Ter fé custa. Ouvir o Espírito Santo custa. Abrir mão das nossas próprias ideias. E custou para Cristo na cruz o sacrifício dele. Então pega isso, e ao invés de sair mimizento, choroso nessa manhã daqui, fala: é verdade, eu vou mudar essa situação. Traz a fé de novo e começa a transpassar a barreira humana das coisas. Deus vai usar a gente para te abençoar, o seu trabalho, o seu emprego, mas tenha na sua concepção de que você se move pelo sobrenatural. Quando é que você perdeu isso? Quando é que você desacreditou de que Deus faz milagres? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua. É a gente que ficou morno, a gente é que se afastou, a gente é que pôs a fé no cabide, a gente que pendurou o Espírito Santo do outro lado, e a gente que olha para o sacrifício de cruz e fala: isso aí é historinha de Natal, de Páscoa, tá vendo, Fabio? O sacrifício é a historinha de Páscoa. Diga para você mesmo: eu preciso mudar minha cabeça. E para terminar, o versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cara, sabe a impressão que tinha, Sarinha, sabe a impressão que eu tinha? Isso nunca aconteceu com a gente, mesmo porque a porta do seu quarto não fecha, né, amor? Tem um negócio lá que não deixa a porta fechar. Mas eu lembrei, Sarinha, de que essa história de Jesus com Laodiceia está parecendo o pai de adolescente que está falando com a adolescente trancada no quarto e que ele não consegue entrar no quarto, está falando através da porta, dizendo: eu te amo, você não está percebendo que você está cega, que você está sem a sua roupa, eu preciso. E aí ele está contando isso: eu estou dizendo isso, que eu te amo, menina. E aí a hora que Jesus bate na porta e está dizendo: filha, abre essa porta que agora eu quero te abraçar, eu quero sentar com você, porque eu te amo, eu quero você pertinho de mim. É isso que está rolando. Porque uma das indicações aqui é que Jesus estava de fora. Diga comigo: estava de fora. Os mormos estão afastados e Jesus está de fora. Tanto que ele está batendo na porta e dizendo: abre. Ele não vai invadir, ele não é um intruso. E ele disse: alguém ouvir a minha voz, dar atenção para mim, eu vou entrar e nós vamos comer uma ceia da hora. E a gente vai ter comunhão de novo. E aí você vai ser quente. Peguemos essa informação toda. 3 pilares que essa igreja precisa manter vivo e continuar no púlpito: a fé, a esperança e o amor. A fé, o Espírito Santo. A fé, o Espírito Santo, a graça salvadora e o ato de cruz de Jesus, que pagou um preço que ninguém podia pagar. Aqueça a tua alma, aqueça o teu coração para a glória do Senhor. Amém. Feche os teus olhos e vou orar mais uma vez com você. Senhor, nessa hora, nós somos gratos, Senhor, por tudo o que a tua palavra trouxe a nós nessa manhã. E que nós possamos fazer como, Senhor amado, até mesmo tu me impulsionaste a dizer, que essas informações, elas não fiquem paradas, elas não sirvam de combustível para nós ficarmos deprimidos, mas pelo contrário, saiamos hoje aqui certos, com a receita na mão e no coração, prontos para adquirir, Senhor amado, a roupa, a veste branca, prontos para termos fé, prontos, Senhor amado, para darmos valor ao que fizesse por nós na cruz. Assim, Senhor,
Nós pedimos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que venha sobre nós. Oramos também, Senhor amado, por essa vidinha que está pedindo aqui, Senhor. Estou com tristeza, desanimada, sem vontade de viver. Dias difíceis. Tinham passado desempregado e muito mais. Olha só, pastor, eu preciso de oração. Olha, a gente continua orando. É isso aqui, o Senhor vai trazer essa luz. Oração pelo irmão Luiz Carlos. E ele avisa que está bem, eu não entendi aqui, mas tudo bem, a gente vai continuar orando por essas pessoas. Que a graça do Senhor esteja conosco. Que o amor dele esteja conosco. Que o poder dele esteja sobre nós. Assim nós oramos. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus.